Olá pessoal, sejam bem-vindos à 12ª aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós falaremos a respeito do renascimento de Auguste Comte, o cientificismo pós-moderno. Bom, como dito na aula passada a respeito de Jacques Derrida e a teoria queer, nós vimos então a decadência da civilização ocidental. A completa decadência de uma civilização que um dia nos proporcionou ordem, beleza, né, inteligência, valores, qualidades, tudo isso. Nós vemos a completa decadência da inteligência humana, em busca, por mais irônico que isso possa parecer, a libertação das superstições. E quando nós vemos o mundo moderno e o mundo pós-moderno, que se convencionou a chamar de pós-moderno, nós vemos que esse mundo nunca foi tão supersticioso. Numa das aulas eu falei que para um determinado sujeito acreditar no que ele acredita, na redução abrupta da inteligência como eles fizeram, ele precisaria ter uma fé naquele dogma, né, que ele criou, uma fé muito, muito superior do que na fé cristã. A fé dele deveria ser um negócio estrondoso. E nessa altura do campeonato, vocês que estão acompanhando o curso devem pensar: bom, realmente, para o sujeito dizer que uma coisa é causa dela mesma e que determinadas percepções ou determinados entendimentos desses sujeitos absolutizam o todo, absolutizam a realidade, realmente esse sujeito precisa ter uma fé naquilo que ele acredita, que é uma coisa brutal. Nessa altura do campeonato vocês já entenderam isso. E quando nós falamos a respeito de cientificismo, é onde esse dogma é elevado, né, também a níveis estratosféricos. Se nós vimos o absurdo sendo elevado nosso estudo aqui a respeito dos efeitos concretos da escola de Frankfurt, da Revolução Cultural e do desconstrucionismo que resulta na teoria queer, no cientificismo nós vemos o dogma, né, o fideísmo na ciência sendo elevado a níveis absurdos. Porque é no cientificismo, por isso que nós já falamos dessa maneira, cientificismo, a ideologia da ciência, que eles tentam reduzir tudo às ciências empíricas. Isso nos retorna ao que dizia Aristóteles, não é isso? Se nós temos muitas ciências, assim como nós temos muitos aspectos, esses aspectos se unem a uma substância. Portanto, se existem muitas ciências, essas ciências se unem a uma ciência primeira que dá a base para o entendimento dessas muitas outras, que é a metafísica. Você pode chamar a metafísica de filosofia primeira, né, ou de teologia natural, não é isso? Ou de filosofia das filosofias, filosofia das ciências, que possibilita o entendimento do que são as coisas e os objetos de cada ciência. O que cada ciência realmente vai estudar, o que é de ordenado de cada ciência. E o que nós vemos no mundo moderno é, por exemplo, as ciências físicas dando palpites em tudo, querendo absolutizar a realidade dentro de um pequeno ramo do estudo da realidade, que são as ciências físicas. Nós vemos também as ciências biológicas tentando absolutizar o mundo através dos seus objetos de estudo, querendo entender o mundo através de um descobrimento, né? Quando nós falamos, por exemplo, 4 causas aristotélicas, é claro que isso é uma maneira de comunicação, né? É uma maneira de se comunicar apenas. Porque as 4 causas, Aristóteles criou as 4 causas? Não, ele as descobriu, assim como os 4 discursos. Já havia esses 4 discursos, o discurso poético, retórico, dialético e lógico-analítico. Nós falamos 4 discursos aristotélicos por uma questão de comunicação. Ele descobriu esses discursos, assim como ele descobriu as 4 causas. Causas estas que são ignoradas
eminentemente pela ciência moderna, né? Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. São as 4 causas aristotélicas. Causa material, do que uma coisa é feita, né? Causa eficiente, com que uma coisa é feita. Causa formal, no que uma coisa é feita. E causa final, para que esta coisa foi feita. No mundo moderno, nós temos a exclusão das causas formais e finais e muitas vezes são só estudadas as causas materiais e olhe lá as eficientes. Somente do que as coisas são feitas. Geralmente as ciências, após um certo descobrimento, elas não conseguem explicar o que é aquela coisa que eles descobriram de fato. Eles fazem um experimento matemático, físico-matemático, fazem os cálculos, eles estão calculando algum fenômeno, mas eles não sabem dizer o que é o fenômeno. Eles não sabem dizer o que é o fenômeno. Como, por exemplo, a famosa fórmula de Planck, né? 10 elevado a 43, que são o cálculo de Planck das partículas, né? Das primeiras partículas. Só que eles não sabem dizer, né, o que é. Eles só sabem, muitos falaram o seguinte, olha, esse cálculo do Planck, né, das partículas, ele explica um determinado fenômeno, só que o que é esse fenômeno e o que precede esse fenômeno, a ciência já não sabe explicar, a ciência física já não sabe. O próprio Planck, assim como Heisenberg, eles tiveram de substituir aquele dogma do mecanicismo newtoniano para o probabilismo. Existe uma probabilidade, né? E essa probabilidade requer o quê? Uma coisa que a precede, que a possibilita. Existem probabilidades. O que eles fizeram, por exemplo, com a física newtoniana, com a filosofia mecanicista, foi um efeito de dogma, quase inquestionável. Quer dizer, a filosofia mecanicista ela imperou por 2 séculos. Imperou mesmo. Até hoje nós temos remanescentes disso aí que acreditam piamente que a filosofia mecanicista explica a totalidade da realidade. Tá? O homem só é um saco de compostos mesmo, ele não é ligado a mais nada. Ele é um indivíduo atomístico, portanto ele não tem laços substanciais, culturais, familiares. E a única maneira de nos relacionarmos em sociedade é por contrato. Por contrato ou por interesses, como nós estudamos lá nos iluministas, ou nós conseguimos apenas nos relacionar por contrato, ou por interesses escusos. Aí nós temos o que? O Thomas Hobbes, nós precisamos do Leviatã para regularizar essas relações humanas. Tá? E tudo isso foi uma grande decepção da filosofia moderna. Porque nem um contrato social, que até hoje não chegou para mim aqui, nem chegou para vocês, ninguém assinou contrato social. O Leviatã do Hobbes também não deu jeito na coisa. Né? As instituições democráticas iluministas também não deram jeito nas coisas. E aí apareceram alguns cientistas mais sérios, Planck, Heisenberg, agora atualmente o professor Wolfgang Schmidt, dizendo o seguinte, olha, a filosofia moderna e as ciências modernas tentaram de tudo, as ciências empíricas, né? Aí nós temos John Stuart Mill, David Hume, John Locke, né? Empiristas, criticistas, tudo quanto é istas. Todos eles falharam em, como nós falamos na aula passada, ou em frear o monstro que eles mesmos criaram, ou avançar num plano de poder. Porque toda vez que eles tentaram criar um império dentro das suas perspectivas, esse império falhou. E a única coisa que eles causaram foram mortes, genocídios, decepções, desilusões com a realidade e destruições culturais, familiares, etc. Isso que eles causaram.
Então vem o professor Wolfgang Schmidt, anos depois, assim como ele, o Heisenberg também falava, olha, eles tentaram de tudo. Ciências empíricas tentaram, a filosofia moderna tentou de tudo. E o que eles deixaram foi um hiato, não posso dizer vácuo, né? Mas foi um negócio vazio. São sociedades, nós criamos sociedades vazias mesmo, vazias, não tem sentido, não tem substancialidade, não tem nada. Realmente, o que eles causaram foram o quê? Pessoas batendo cabeças, não tem sentido. Tanto que nós falamos hoje em dia no século da depressão. Não é isso, gente? Do século das doenças psicopatológicas. Pessoas ansiosas, depressivas, desiludidas da vida, que não tem mais sentido, porque essa é a causa das sociedades perfeitas, revolucionárias que eles tentaram criar. E vem aí o Wolfgang Schmidt, o Planck, o Heisenberg, falando, olha, nós precisamos realmente retornar ao que falavam os gregos, principalmente Aristóteles. E mais o professor Wolfgang Schmidt tentando ali reviver a escolástica, que não é possível. Não é possível. Tem uma notinha de rodapé no livro do professor Schmidt, que eu vou puxá-lo aqui ao vivo. Ao vivaço, que a gente faz coisas ao vivo na aula, viu, gente? Que eu vou lembrando, como vocês sabem, vocês podem ter percebido, o Daniel não faz nem tópico para aula, né? Eu sou um péssimo expositor, diga-se de passagem. Bom, nesse livro aqui, do professor Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico. Tá? Ah, Daniel, esse livro aí é muito difícil de entender? É difícil. Mas aqui fica como indicação, caso você queira lê-lo, né? Lógico, fica aqui a minha recomendação para uma ordenação de leitura. Mas nesse livro aqui, onde ele discute muito isto, tá? Salvo engano, na página, deixe-me achar a página aqui, tá? Que o Daniel ele tem uma certa memória de elefante. Página 72, deixa eu ver aqui. É uma nota de rodapé. Vocês esperem que eu vou achar essa nota de rodapé, hein? Aqui. Na página 166 desse livro, nota de rodapé número 74. Ao final de um capítulo, né? No final do capítulo 4. Nessa notinha de rodapé, vejam o que o professor Wolfgang Schmidt fala. Leitores de Eric Voegelin, que ele também é o leitor do Eric Voegelin, devem se lembrar da sua lúgubre tese que, devido à dominação das realidades segundas, como foi, por exemplo, o exemplo que nós utilizamos do hegelianismo, né, das realidades segundas, nos tempos modernos, o terreno comum da existência na realidade desapareceu e que, como resultado, o universo do discurso racional desmoronou. Parece haver muita verdade nessa argumentação. No entanto, Voegelin se refere às segundas realidades de tipo culturais e ideológicas. Aparentemente, não lhe ocorreu que a principal realidade segunda, a que escora todas as outras e que enfeitiçou a quase todos, não é nada mais que o universo físico, como concebido usualmente. No momento em que se esquecemos que esse chamado universo constitui apenas um domínio subexistencial, uma mera potência, ou seja, uma mera possibilidade, né, em relação ao corpóreo, criamos um monstro, pois, de fato, o domínio físico, assim hipostasiado, se transforma imediatamente no primeiro usurpador da realidade, na grande ilusão a partir da qual brotam inúmeros erros perniciosos. Não é pouca coisa perder o contato com a realidade. Né? Perfeita essa notinha de rodapé, a importância da nota de rodapé, né? Que às vezes as pessoas pulam as notas de rodapé dos livros, né? Do professor Wolfgang Schmidt. Eles falam realmente nessa redução da realidade ao mundo físico. Ao mundo físico. Só a possibilidade do mundo físico porque algo precede o mundo físico. Tanto que nos estudos do Big Bang, como origem, a expansão de matéria e energia, as pessoas falam, o Big Bang ele não pode ser a causa de si mesmo. Que nenhum objeto é. Nenhuma coisa é causa de si mesma. Todas as coisas são causadas.
E se aconteceu essa situação dentro do tempo e do espaço, segue-se que o que causou essa coisa não poderia estar dentro do tempo e do espaço. Isso é uma coisa que é atemporal e que não está, né, que não necessita de espaço, do espaço para tanto. Então é uma coisa que não está dentro nem do tempo nem do espaço. Portanto, é uma coisa que precede o tempo, mas o possibilita. E aí nós temos um problema. Se esta coisa que está fora do tempo e do espaço é a causa de si mesma. Se não é, alguma coisa causou esta coisa. Mas se é uma coisa, presume-se tempo e espaço. Porque é uma coisa já concebida como mutabilidade. Né? Então nós podemos cair aí no absurdo. Até chegarmos no ser, né, que é o ser de si mesmo, não tem movimento, e que ele não existe, ele é. Ele é por si mesmo. Ele não tem potência, ele não tem potencialidades. Ele é apenas atualidade. Ele é ato puro. Se ele é ato puro, ele é o que possibilita todas as outras coisas irem da possibilidade à atualidade, ou na linguagem escolástica, da potência ao ato. Então tudo aquilo que está em potência porque existem coisas atualizadas, existem ato. E isso as ciências modernas, geralmente, elas simplesmente ignoraram isto, elas simplesmente esqueceram disso. Então, as ciências empíricas querem absolutizar tudo. Só concebemos aquilo que está no mundo físico. Né? Mas quando elas afirmam um objeto do mundo físico, elas estão afirmando a causalidade. Porque aquele objeto não é causa de si mesmo. Se ele está no mundo físico, dentro de um determinado momento do tempo e do espaço, aquele objeto não está ali porque ele mesmo causou-se. Mas sim, senão que é causa que foi causado. Ele é um efeito de uma determinada causa. Então ele não se basta por si mesmo. Ele não o é em si mesmo. Né? Mas ele existe como efeito. Assim como eu. Né? Sou o efeito, certo? De dois seres humanos, meu pai e da minha mãe. Eu fui causado. Assim como eles foram causados por outros, e por outros, e por outros, e por outros. Porque eu não sou o ser em si mesmo. Né? Outra coisa importantíssima. Né? A contingência. Um dia eu vou morrer. Isso é uma certeza empírica, é verdade. Isso é uma certeza empírica. Certo? Um dia eu vou morrer. Nós somos seres contingentes. Então nós não somos seres absolutos. Isso já é uma coisa óbvia. Se eu sou um ser contingente, assim como todas as coisas são contingentes, assim como essa câmera que estou gravando essa aula, tá? Assim como essa aula é contingente, assim quem assiste está contingente. Essa contingência, ela não é uma falha humana, ela não é uma falha da realidade. Não é necessário que cientistas malucos queiram consertar essa falha da contingência. Nós veremos isso no transhumanismo, porque eles não aceitam a contingência, é uma revolta contra a contingência. Eles acreditam nisso como uma falha humana que deve ser consertada a todo custo. Nem que isso tenha que resultar numa nova civilização. Não tem problema. Ah, Daniel, isso remete ainda àquele gnosticismo que você anda comentando? Remete. Remete à revolta. O cientificismo é uma espécie de panteísmo, né? Uma revolta contra o transcendente e uma divinização do imanente. Ainda aquela coisa do ser uno. Todas as coisas são iguais em absoluto. Não existe gradação de seres. Não existe você ir dos efeitos para a causa, né? Não existe esse negócio do raciocínio quia. É a absolutização do raciocínio propter quid, das causas para os efeitos, e quando senão negando tudo isso. Entre a negação, essa tensão da afirmação inconsciente da negação objetiva.
Então, quer dizer, é uma contradição em termos, é uma contradição a todo momento disso que eles fazem. Então, isso vai assim, imperar nas ciências modernas. A partir do momento que Augusto Comte, ao ter a oportunidade de retornar à tradição, ele esquece a tradição, vira as costas para a tradição católica, para a tradição cristã, aquilo que formou o Ocidente, e tenta reinventar a roda. Ele é o fundador do cientificismo, ele é um pai fundador. Ao conceber apenas o conhecimento por tudo aquilo que é meramente calculável. Quando nem isso mesmo poderia ser calculável. Quer dizer, essa proposição, ela não pode ser empírica. Ela não pode ser colocada a ser apreendida pelos sentidos. Nem mesmo essa proposição de Augusto Comte, nem mesmo essa proposição da redução à ciência pode ser ela mesma calculada. Você não tem como calcular. Assim como você não pode calcular um fato. Em que sentido eu digo? Né? O que as ciências fazem? Mais uma vez, cara, a ciência ela é um conhecimento ideal. Ela é um conhecimento ideal que você quer alcançar mediante, né, um fato da realidade e onde a sua ciência se aplica ao objeto de estudo dela. Se eu pego um tijolo e jogo esse tijolo pela janela e esse tijolo quebra em 3 pedaços. Qual é o fato? Eu joguei o tijolo, ele quebrou em 3 pedaços. Por que ele quebrou em 3 pedaços e não quebrou em 4? Por que ele não quebrou em 2? Por que ele não quebrou ao meio? Por que ele não quebrou em 10 pedaços? Por que ele não quebrou em 5.000 pedaços? Bom, aí nós vamos aplicar a lei da física para tentar explicar. Só que a lei da física não vai explicar o fato consumado. O que a lei da física vai explicar é por que talvez não quebrou, vai calcular o que? A força, a massa, a velocidade, né? Vamos tentar explicar pelas leis físicas, mas aí você já fez um recorte do fato. Não é o fato em si mesmo, você está tentando entendê-lo por um recorte. Você quer calcular o que? A velocidade, a força, a massa, né, com que foi jogada, a forma, etc. É isso. Você pode até aplicar até leis econômicas aí. Mas em que sentido? Olha, desperdício. Por que desperdiçou um tijolo? Ele tem um custo. Por que fez isso? Aí você vai calcular a subjetividade, né? Porque o sujeito fez isso? Olha, mas é uma propriedade dele, o produto é dele, ele faz o que ele quer. E aí vão entrar as leis econômicas nisso aí, no desperdício, por exemplo. Quanto que eu perdi desperdiçando esse tijolo que eu joguei pela janela e ele quebrou lá. Você pode aplicar leis psicológicas. O cara estava meio louco. Né? O que causou isso? O que causou? Qual foi a causa? O causa e efeito. De novo, cara, você vai sempre cair na questão da causalidade. Né? E aplicando, por exemplo, uma lei de movimento, você vai cair, por exemplo, naquela primeira via de São Tomás de Aquino. Né? Tudo que move-se é movido por outro. Isso aí é uma coisa evidentíssima. Você não tem como negar que por uma coisa que se move, ela é movida por outra coisa. O livro que eu acabei de mostrar para vocês só vai entrar em movimento na hora que eu me mover. Ele não vai se mover por si mesmo. Né? 2 pessoas se movem porque uma terceira coisa possibilita esse movimento. Assim como o martelo não se automartela. Um chinelo não se autochinela, né? Não vou dar quando eu quero dar uma chinelada, por exemplo, em alguém, ou sei lá, eu quero dar uma chinelada. Né? Meu chinelo não vai lá sozinho, não vai lá bater na pessoa. Eu preciso pegar meu chinelo. Então o fato consumado, ele não pode ser explicado por nenhuma ciência empírica. Senão que você precisa remontar na história o fato, para você entender o que aconteceu. E aí você vai, nas relações entre causa e efeito, você vai entendendo, né, do que uma coisa é feita,
com que uma coisa é feita, para que ela é feita, né? Aí você vai, através das 4 causas, você vai trabalhando o problema até você ter talvez ter aí um resultado razoável do que aconteceu, do fato. Se não fosse assim, não teria como a possibilidade nem de ter direitos, nem leis, nem mesmo não teria a possibilidade de haver operadores do direito. Como que você vai julgar um caso se você não tem como remontar o fato? Pelas ciências empíricas, como é que você consegue? Não tem como, porque não tem como absolutizar apenas pelas ciências empíricas. Você tem que remontar a história. E aí você aplica valores nisso. Isso já caiu por terra o positivismo. Não tem como não fazer juízo de valor. Isso é impossível. O juízo de valor será feito. Não tem essa neutralidade na realidade. Então o cientificismo, ele é contraditório em termos. O cientificismo não é explicado pelo próprio cientificismo. Existem cientistas que aparecem falando, por exemplo, que a filosofia morreu. Há uma morte da filosofia. Porque a filosofia vai querer estudar o quê? O ser. Vai querer buscar a verdade. Mas se não há mais o ser, se não há mais a verdade, o que há são as ciências empíricas, e esses cientistas dizem que a filosofia morreu, basta perguntar a ele se é verdade essa proposição e como ele provaria essa verdade e qual a argumentação que ele utilizaria. Ele utilizaria uma argumentação empirista, uma argumentação racionalista, uma argumentação criticista, uma argumentação sintética a priori. Qual argumento filosófico ele daria para explicar o que ele falou? Então, quer dizer, de novo, cara, a própria proposição que esse sujeito fala, a própria premissa dele, não deve ser aceita, não dá para ser aceita, é um absurdo. De novo a paralaxe, né? O sujeito diz uma coisa que ele nem ele mesmo, né, dentro do sistema dele, nem ele mesmo vive aquilo, nem ele mesmo pode provar aquilo, nem ele mesmo poderia ter falado isso que ele falou. Então está cheio de cientistas assim. Só que as ciências empíricas, elas tomaram muita força. Porque já tudo que nós podemos conceber, isso foi colocado como uma verdade absoluta, como um dogma científico, de que os conhecimentos metafísicos, que a teologia sagrada fica por conta de teorias esdrúxulas e supersticiosas e que estão apenas como produto da mente humana, como produto da mente humana que procura compensação psicológica, que procura apenas se autossatisfazer, que procura apenas sanar um medo. Quer dizer, coisas que não tem nada a ver com o mundo das ciências. Quer dizer, são falhas humanas que são compensadas por superstições. É assim que eles pensam. Então, já que não se concebe mais isso, e apenas as ciências matematizantes, então segue-se disso que estão abertas as portas para quê? Para que aqueles que sabem que haverão cientistas malucos que darão a vida por mero prazer, por mero reconhecimento, por ter o seu nome na história da ciência, esse cara vai trabalhar para aqueles que sabem que os valores são importantes, que a civilização não foi criada por bases matematizantes, mas por outras bases, e que aqueles que têm verdadeiro interesse em construir uma nova civilização nas ruínas dessa civilização de sempre, sabem que o cientificismo é uma grande arma. Porque ele pode validar teses malucas em nome da ciência. Em nome da ciência. As pessoas falam que a ciência ainda vai explicar todo mundo, ainda não consegue explicar ainda. Isso nos remete ao comunismo e à democracia liberal, o mito historicista de alguma maneira, não é? Olha, ainda não é o verdadeiro comunismo, mas ainda nós vamos chegar lá.
Não é a verdadeira democracia, mas nós vamos chegar ainda nessa democracia ideal. Olha, não é a verdadeira... A ciência falhou em provar alguma coisa, falhou em provar um grande experimento que mudaria a vida humana, falhou em provar, não sabe como, ainda vai conseguir, não é a ciência ideal. Se deu falha, se deu erro em alguma coisa, ainda não é a ciência, ainda vamos chegar lá nesse conhecimento ideal. É claro que faz parte das ciências os erros, a probabilidade, as hipóteses, a confrontação de hipóteses. Isso faz parte das ciências. Isso faz parte das ciências, ela destruir-se a si mesma, começar de novo. Por quê? Porque elas não são totalizantes mesmo. Isso é o comum das ciências. Isso é o comum. Aparece uma tese A, uma tese B, e uma tese que às vezes derruba as duas teses, e uma tese que impera, mas depois essa tese já é derrubada. Essa tese aparece como uma mera probabilidade. Ou uma tese que quer explicar apenas um determinado fenômeno. Então criam-se leis gerais, ou uma tese geral para tentar explicar um determinado fenômeno. E não pegar, por exemplo, a lei da gravidade e achar que tudo decorre de uma lei. Impossível. Leis não criam nada. Leis não criam o objeto em que ela atua, que ela estuda. Porque o objeto precede, o objeto já existia. Você tem a lei para tentar explicar aquele objeto, para ter um conhecimento ideal razoável. Você não tem como, cara, através da lei, criar um objeto. Isso é impossível. Isso o John Lennox havia explicado ao Stephen Hawking no livro dele, God and Stephen Hawking, né? John Lennox fala pro Hawking, fala, olha meu filho, leis não criam nada, leis não podem criar o objeto a qual ela atua, porque o objeto precede, meu Deus do céu. Então o objeto ele é feito de diversos aspectos materiais que dão uma forma. Só que se você ignora matéria e forma, você fica só no aspecto do material, como é que tu explica a mudança? Você não consegue explicar. Porque a tua ciência não atua no ato da mudança. Não tem como. Então você separa os dois compostos. Você cria uma dualidade. Rex extensia e a res cogitans. Você você separa os dois. Você ignora a forma e tenta absolutizar a matéria. Tá, mas aí depois você não consegue explicar o que é a coisa. Porque o que é a coisa é a forma. Nós nos guiamos pela forma das coisas, não apenas pelos aspectos materiais. Quando eles são estudados em diferentes ciências, em diferentes maneiras, de diferentes formas. Cada ciência estuda o que lhe é do seu campo. Mas isso é o normal das ciências. Mas o cientificismo quer endeusar, absolutizar a matéria de alguma maneira. E o que os revolucionários entenderam? Que isso seria uma grande chance de transformá-la numa ideologia e de usá-los como massa de manobra de um poder, de um projeto totalitário. Como projeto de controle. Tudo que eu falei na aula passada a respeito de das teorias críticas, da teoria queer, do desconstrucionismo, imaginem quem está validando tudo isso? O cientificismo. Existem revistas especializadas, teses universitárias, teses científicas, validando, por exemplo, a teoria queer, a teoria de gênero, negando a própria biologia, negando o óbvio, cara, que um homem nasce homem e uma mulher nasce mulher. Quer dizer, existem cientistas que, por exemplo, como o biólogo famoso, né, o Richard Dawkins, que defende, por exemplo, que comer mesmo, canibalismo, comer bebês, isso é uma forma de diminuição da população.
Porque a população, a redução da populacional, porque a população tem aquele mito cientificista de que o planeta é super lotado, ele é super populado, né? Ele é super lotado, quer dizer, não tem mais lugar para colocar as pessoas, nós estamos destruindo toda a fauna, toda a flora, nós estamos destruindo tudo. Então, as pessoas precisam dar um jeito de alimentar-se com umas às outras. Isso é uma coisa defendida por Richard Dawkins. Isso que está sendo defendido em teses universitárias. Tá? O canibalismo como uma forma de libertação humana. Até tem um vídeo no meu canal pessoal, que eu posso até deixar o link aqui como apoio, né? Mas vocês procuram lá no meu canal pessoal canibalismo como uma maneira de libertação. Coloquem lá canibalismo no aparelho de busca, que é um vídeo que eu fiz mostrando que existem teses científicas dizendo provar que o ato de um ser humano comer outro ser humano é uma maneira de não degradar o meio ambiente. Ou seja, já que o ser humano destrói o meio ambiente, é bom que os seres humanos comam os outros seres humanos para que esse meio ambiente não seja mais degradado. Para manter as espécies, quer dizer, é o panteísmo, o naturalismo elevado às suas últimas consequências. É o amor à Mãe Terra, à Mãe Gaia e o ódio à criação de Deus. Tá? Isso são coisas que estão acontecendo. Eu vou ver se consigo colocar algumas imagens ao vivaço aqui nesta aula para vocês, para ilustrar aqui algumas coisas, tá? Do que eu estou falando a respeito desse cientificismo. Essas últimas aulas vocês verão que serão, quer dizer, eu vou explicar aqui a loucura mesmo, tá, gente? Porque nós já temos a base filosófica que foi construída nas últimas aulas. E essas aulas, aqui ó, um vídeo que eu fiz, o canibalismo pode salvar o planeta, é uma matéria que saiu na Washington Times, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar uma print aqui, tá? E são sempre cientistas europeus, tá? A maior parte deles. Deixa eu colocar um print aqui, trabalhar esse print com vocês aqui. Eu iria colocar, na verdade, esse print na aula sobre cientificismo, mas já que eu entrei nesse contexto, como eu disse para vocês, eu não tenho tópicos da aula, eu vou falando aqui. Então a gente faz isso ao vivaço. Deixa eu me colocar aqui. Tá? Então, como apareceu aqui no nosso contexto, vamos lá, vou colocar aqui. Vai aparecer. Pum. Beleza. Fiz a mágica. Agora eu vou colocar um zoom aqui, tá? Essa matéria saiu em setembro. Em setembro, vejam a data aí, tá? Da The Washington Times. Lembrando que a Washington Times é cria dos Rockefeller, né? Que atua muito nisso. Aí diz a matéria que um cientista famoso da Suécia, né, chamado Magnus Sunderland, argumentou que numa apresentação recente, né, que uma maneira de combater aí as mudanças climáticas, né, Combat Climate Change, né, para salvar o planeta e deixar a Terra segura para as próximas gerações, é comer pessoas. Vejam aqui, ó. Save the planet and secure the earth for scores of upcoming generations is to get is eat people. Comer pessoas. Comer pessoas. Tá? Isso é uma tese, tá, de um cientista. Agora, cara, você vai falar pra mim, Daniel, esse cientista, ele teria tantas coisas para estudar, mas tantas coisas que, por exemplo, os próprios cientistas da mecânica quântica, claro, não sei se é a área de estudo desse cara, mas os próprios cientistas da mecânica quântica, eles não conseguem ainda absolutizar. Talvez a física quântica foi a coisa assim mais bem elaborada pelos seres humanos. É claro que eu não estou negando a ciência aqui. Eu estou colocando ela no seu devido lugar, que é o que propõe o professor Wolfgang Schmidt, né?
Eu sou um Smithiano nesse caso. O professor Wolfgang Schmidt fala, olha, nós criamos uma coisa, uma tese, uma teoria, que é a mecânica quântica, que é uma das melhores coisas que nós já fizemos, né, para explicar realmente muitas coisas. Só que nós precisamos que essas coisas sejam ordenadas, senão nós não vamos entender nada. Agora, existem tantas discussões no mundo científico para entender as coisas realmente essenciais da vida, e esse cara bolando esse tipo de tese. Tá? Assim como o Richard Dawkins, ele também, como eu dito, falei para vocês, essa tese do Richard Dawkins de comer bebês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Procurando aqui notícias ao vivaço, né? Do Richard Dawkins, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês que é um tweet desse louco. É um tweet desse cara. Sim, um cara colocou no Twitter, velho. É uma coisa assim maluca, né? Já que as pessoas comem carne, por exemplo, né? Ele fala da cultivação da carne humana. Pera aí, vou colocar pra vocês aqui. Ao vivaço aqui na aula. O print do tweet oficial, do Twitter oficial do cara, assim. É uma coisa de maluco, gente. Vocês não têm noção. Colocar aqui. A gente já traduz o tweet ao vivaço para vocês aqui na aula. Aqui. Ok. Vou jogar aqui, fazer a mágica. Agora eu vou expandir. Aqui está. Para não falar que o Daniel está inventando fake news, para não ser convidado para a CPMI das fake news, né, por conta do Richard Dawkins. E aqui ele fala, cultura de tecidos, né? Carne limpa já em 2018? Né? Há muito tempo que anseio por isso. E se a carne humana for cultivada, poderíamos superar nosso tabu contra o canibalismo? Um caso de teste interessante para a moralidade consequencialista versus absolutismo de reação ECA, né? Como assim, cara? Como assim? Então quer dizer, Daniel, será que o que ele fala para vencer o canibalismo mais grosseiro, conservar carne humana, seria uma desconstrução do termo do canibalismo? Quem assistiu a aula passada vai entender. Que ele não está chamando isso de canibalismo. Ele está falando que isso é uma resposta ao canibalismo. Mas é uma conservação o quê? Conservar carne humana para depois comer em sanduíche, comer, fazer um bife do Daniel, porque não. O Daniel daria vários bifes mesmo, né? O Daniel é gordinho, né? Daria vários bifes. Por que não conservar a carne do Daniel? Você vai lá e frita o Daniel e come. Olha que maravilha! Vamos fritar os nossos filhos. Olha que beleza! Então, Daniel, isso se aplica? Será que ele esvaziou o sentido do canibalismo e trocou ele? Será que ele utilizou de uma tese desconstrucionista, de um negócio desconstrucionista? Lembrando a última aula? Exatamente isso. Então, isso é o cientificismo. O cientificismo é aquele que emite notas medicinais. Vocês lembram do caso dos bebês britânicos? Charlie Gard e Alf Evans. O que aconteceu? Tanto Alf Evans como Charlie Gard. O Alf Evans foi um caso também que os pais tentaram tratamento para o seu bebê até mesmo nos hospitais do Vaticano, né, dos supersticiosos, católicos, malditos. Tentaram salvar o seu bebê lá. E o que fez a Suprema Corte Britânica, quer dizer, o positivismo jurídico, em conjunto com o cientificismo, que é filho do positivismo. Vejam a herança de Augusto Comte. O que fez o positivismo jurídico da Suprema Corte da União Europeia? Impediu o tratamento do bebê. Por conta do quê? De um parecer, de um laudo médico, dizendo que aquele bebê não poderia
viver. Os pais foram proibidos de cuidar do seu próprio bebê, do seu próprio filho, por conta da Suprema Corte e por conta de um laudo médico. O cientificismo em conjunto com o positivismo. Uma coisa levou a outra. Mas o que balizou foi a tese, foi o laudo médico. A medicina moderna, cientificista, acima dos valores humanos. Ah, Daniel, isso é eugenia? É uma maneira de eugenia. Claro. Naturalmente que sim. É a mesma retórica. Essa criança não pode viver, essa criança tem um problema, essa criança vai sofrer, ela tem síndrome de Down, os pais estão agindo não de maneira racional, de maneira emocional. Né? Então o médico é o grande racionalizador. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos matar o bebê, porque os pais eles não têm noção da realidade, nós que temos, eu que tenho a noção da realidade, eu sei o melhor para o seu filho, eu sei o melhor para todos, então eu vou aqui, através de uma canetada, né, eliminem a vida desse bebê que vai ficar nesse mundo sofrendo com essa síndrome terrível. Então ele fez para o mundo moderno, para o mundo cientificista, ele fez um grande negócio. Ele deu uma canetada, mandou matar o bebê, ponto final. Ele eliminou um problema do mundo. Esse bebê daria um problema, porque ele iria esgotar recursos, ele teria que usar recursos, ele seria como se fosse um parasita no mundo. E aí elimina-se essa vida. E as teses de desconstrução... É difícil ficar falando a respeito disso, viu, galera? É pesado. Porque você vê a loucura generalizada, tá? É loucura. Loucura completa. Se vocês me disserem, Daniel, isso tudo é uma loucura. Isso tudo que você está falando é uma loucura. Não temos mais humanidade. Nós vemos o mundo moderno de hoje em dia. Não temos mais humanidade. Quer dizer, as pessoas dão uma canetada, o médico dá uma canetada, o cientista dá uma canetada e a coisa é. Voltando um pouco no que nós dissemos na história, parece que eles estão tentando tomar o lugar de Deus. Deus é o único ser em que, quando ele pensa, a coisa é. Nós teremos a tentativa de tomar o lugar de Deus com Descartes. Né? Com o pensamento. Eu penso, logo a coisa é. Eu penso, logo existo. Eu penso, logo é. E agora com o cientificismo. A elite cientificista, de técnicos cientistas, o que eles pensam, a coisa é. Se eles pensam que seu filho, seu bebê que tem uma síndrome, e que você quer cuidar dele, você quer dar o cuidado, você não tem essa liberdade. Você só pode ter essa liberdade se ela for concebida por eles. Então eles pensam, a coisa é. Se você quer ter a liberdade de tratar os seus filhos, eles vão ver. Se eles permitirem, você tem essa liberdade. Se não, não tem. Se eles acharem que seu filho, por influência da escola, por influência da cultura, ele é uma menina, portanto, ele quer fazer uma cirurgia de mudança de sexo, eles não querem mais usar a palavra sexo, porque entra a desconstrução. Se seu filho quer fazer uma mudança de sexo, ele pode. É só conseguir o laudo. Se o pai não deixar, ele é homofóbico, transfóbico. E a criança pode tentar se emancipar. Vocês lembram do caso que aconteceu aqui no Brasil do menino Juan? Onde um casalzinho de lésbicas retiraram o órgão do menino, forçando-o a ser uma menina. Vocês lembram desse caso? Se não lembram, nós podemos comentar sobre ele aqui agora mesmo. Tá? Ao vivaço aqui na aula, né? Que é para a gente ilustrar bem a loucura do cientificismo, o que leva o cientificismo. Falar, Daniel, mas é um caso de uma é só apenas é apenas um caso isolado, não tem nada a ver. Né? Aí você tem que ligar, meu caro. Lé concré. Essas coisas foram possibilitadas porque existe uma cultura ou uma descultura de gênero que está cada vez mais
tentando se afirmar. O que nós vimos no Queer Museum esse ano passado, no Queer Museum, né? O que nós vimos, essas exposições contra a família, contra a religião, são afirmações culturais. E a mesma coisa, da mesma maneira em que eles se afirmam, eles vão colocando travas politicamente corretas na sua cabeça. Como nós falamos, toda vez que você tenta agir contra, você tem medo de ser encarado como extremista, como fascista, como aquilo que eles nos chamam. Do caso do menino Juan Michael, né? Aqui eu vou colocar somente aqui uma capa da matéria. Por exemplo, que saiu no Correio Brasiliense, né? Juan Michael, menino que foi esquartejado, teve pênis cortado há pelo menos um ano. As acusadas de matar o garoto de 9 anos mantinham em casa, privado de ir à escola. A menina de 8 anos que presenciou o assassinato reencontrou ontem o pai, né? Em Samambaia, um garoto de 8 anos vivia uma rotina de medo. Sem ir à escola há pelo menos 2 anos, ele saía de casa apenas para ir à igreja. Dentro da residência tinha pouca liberdade, os sinais de maus tratos eram visíveis. O sofrimento chegou ao fim na manhã de ontem, que foi no dia 2/6, né, que ele morreu, salvo engano, tá? Quando a pequena conseguiu reencontrar o pai, o servidor público Rodrigo de Oliveira, que a procurava havia 5 anos. Ele ficou sabendo do paradeiro da filha após a morte do irmão de criação dela, Juan Michael, de 9 anos, que foi assassinado pela própria mãe, Rosana Auri da Silva Cândido, 27, e pela companheira dela, Cacila Priscila Santiago Damasceno, 28, mãe de menina. Né? O que motivou? Porque ele teve o pênis mutilado em casa por essa dupla de lésbicas. Mutilado em casa. Por conta do quê? Questões de gênero. Elas não aceitavam a masculinidade do menino. Não aceitavam o fato dele ser menino. Não aceitavam o fato dele ser homem. E aqui, se você entendeu tudo que foi passado na aula a respeito de Adorno e Horkheimer, você verá, bom, elas não aceitam a figura do homem. Porque a figura do homem é o quê? É o opressor, é o maldito, é aquele que vai manter a sociedade de classes, é aquele que vai manter o capitalismo. Ah, mas elas entendem isso? Não entendem. Mas agem assim. Estratégia de Gramsci. Tornar as pessoas, ter as pessoas agindo, atuando, falando conforme os interesses do partido sem saber. Essas coisas são efeitos práticos, são efeitos extremos, mas são efeitos práticos. Lembrando que efeitos extremos sempre aconteceram na história. Efeitos extremos de filosofias, de aporias, de erros, etc. Só que esses efeitos extremos chegaram no momento em que eles tornaram-se normalidade. Coisa comum, coisa normal. E às vezes isso acontece mesmo. E esses casos servem como experimento social também. Ou vocês acham que esses experimentos sociais eles não são estudados pelos crânios do movimento para saber o que? A sociedade está agindo dessa maneira, quer dizer, nós somos protótipos o tempo inteiro. Nós somos apenas bonecos de estudo, nós somos objetos de estudo. Olha, a sociedade está agindo dessa maneira. Eu acredito que o que aconteceu no Queer Museum, por exemplo, aquela exposição, ou quando teve aquele artista, né, nu, perto das crianças, as crianças iam lá tocar no artista, aquilo foi um teste social para ver a reação do povo, para ver o quão avançada está a agenda. E aí foram lá quem? Os cristãos, o povo comum, né, o povo cristão, que sempre se apresenta como reação a esse tipo de coisa. E ali eles tiram, né, que acontece o quê? É sempre o povo cristão que vai contra. O pessoal das universidades, o pessoal progressista, o pessoal do Beautiful People, todos eles são favoráveis a isto. Então eles sabem onde eles estão dominando. E eles sabem onde está a resistência. Eu não sei se alguém pensou, fala, não, isso parece um teste, hein? Parece que estão nos testando mesmo.
Essas coisas acontecem para ver como é que está o borbulho, o calor social. Porque eles sabem da resistência. Eles sabem que a família resiste a tudo isso. A força familiar, o símbolo familiar resiste a tudo isso. E eles querem saber o quanto isso está destruído. Porque para eles, o militante, gente, como eu disse, o militante, o artista, o pessoal do Beautiful People, os interesseiros, etc., todos esses, eles vão corroborar mesmo. Isso aí já não é novidade. Mas aquilo que está no mais profundo, na base da sociedade, aquilo que mantém a superestrutura, eles querem saber o quanto que isso está destruído. Ah, Daniel, mas isso faz deles esquerdistas, né? Você disse que o globalismo não é uma ideologia esquerdista, puramente uma ideologia esquerdista. Ele carrega a ideologia esquerdista, mas não é em si mesmo uma ideologia esquerdista. Mas isso não é um movimento da esquerda. Lembrando que, dentro do cientificismo, dentro de tudo que isso que acontece, existem influências racionalistas, idealistas, empiristas, também esquerdistas. Tá? O que eu estou falando são de diversas ideologias, ou diversas teses, ou diversas correntes que hoje servem ao poder global. Servem ao poder global. Não são elas mesmas a causa primeira do poder global, elas servem ao poder global. Tá? Nessa dialética de omissão e avanço, sempre. Reação, né, a um determinado avanço do movimento revolucionário. Tanto que elas criticam-se umas às outras. Aparece o Jacques Derrida fazendo uma crítica à filosofia analítica, que para eles, como eu disse na aula do positivismo, creio na primeira aula sobre positivismo e historicismo, que o positivismo visto nos espectros políticos, né, é visto como direita. Uma curiosidade aqui sobre espectros políticos, rapidinho. Quem criou o espectro político, né, que depois vai virar o diagrama de Nolan, foi o próprio Theodor Adorno, né, que ele mediu o fascismo das pessoas. Então, se você defende propriedade privada, armamento civil, você já é de extrema direita. Automaticamente você é extrema direita. Não sei se vocês sabiam disso, mas o diagrama de Nolan é baseado na sociologia de Theodor Adorno. Mas é uma curiosidade aqui. Então, quer dizer, o positivismo é visto como direita. Então, eles fazem uma reação, uma crítica reativa a essa direita positivista. E essa direita positivista, ela dá uma resposta. Quer dizer, então vira uma dialética, de novo. Essa dialética antropoteísta. Uma tenta se afirmar através do panteísmo, e a outra tenta se afirmar ou tenta se defender através de um certo espiritualismo. Como a era New Age, a revolução cultural, como uma ideia do espírito na história, revivendo Hegel, tem como discurso pretextual defender-se do avanço da ciência analítica, da ciência positivista, portanto, do panteísmo. Mas as duas são prejudiciais realmente às sociedades, porque nós temos que nos defender das duas. É assim que acontece. Então, o cientificismo, essa redução às ciências empíricas, a redução de toda a realidade e a afirmação, só é realidade aquilo que as ciências dizem que é. Se a ciência não sabe ainda, então a especulação metafísica fica por conta do sujeito, do achismo, e nós só podemos confirmar aquilo que é matematizante, aquilo que foi calculado, aquilo que tem possibilidade de ser calculado, nós só podemos afirmar isso, mais nada. Então quem vai afirmar? Qual é o sujeito? Quem vai afirmar isso aí? Os próprios cientistas, então eles mandam. Mas na verdade eles mesmos mandam ou eles são mandados, eles são feitos, criados, são pessoas que saem das escolas, das universidades e começam a atuar dentro dessas carreiras já com uma cultura de que eles devem fazer essa tal coisa para melhorar o mundo, para mudar o mundo e etc. E quem os financia são bolsas de globalistas.
Fundação Rockefeller, que é a que mais financia esse tipo de coisa, no âmbito da ecologia, no âmbito da biologia. E são fábricas de verdadeiros malucos. Então esse renascimento do Augusto Comte, essa afirmação cientificista das teses da teoria queer, fazem com que elas sejam validadas com uma canetada de um cientista. Então você tem um aspecto ideológico e ideologizante, e vem a ciência e afirma essa ideologia. Quando, na verdade, eles aparecem dizendo que eles não são ideólogos, que eles são cientistas, eles estão acima das ideologias. E aí você me dirá, então, Daniel, é aquilo que você falou. Quanto mais cientistas tentam trabalhar na infraestrutura, na matéria bruta, vem aqueles que dominam a cultura, superestrutura, e utilizam deles em prol de um projeto de poder. Exatamente isto. Digam-me se Richard Dawkins, ao defender o que ele defendeu, ele não está servindo a um projeto de poder que precede a existência do próprio Richard Dawkins e que ele está falando sobre, e isso aqui eu não estou negando, que ele não possa ser competente na sua área, que ele não tenha conhecimento vasto na sua área. Eu estou dizendo que ele está dando palpites a respeito de uma coisa que ele desconhece completamente e que utiliza do nome dele como massa de manobra. Assim como todos esses brilhantes cientistas que querem dar palpite em áreas que não são deles e que eles são utilizados como massa de manobra por esses globalistas. E isso vai chegar até essa tentativa que nós estamos vendo hoje da formação de um império transhumanista mediado pela ciência moderna, né, e pela substituição do ser humano completamente. Né? Porque essa tese da teoria queer, esse subjetivismo absolutizado, essa loucura, não se manterá por muito tempo. Ela é impossível de se manter. E está encontrando, assim, graças ao bom Deus, muitas e muitas resistências. Está encontrando dificuldades enormes de se manter. Toda vez que eles colocam um experimento da teoria queer, um experimento do desconstrucionismo, um experimento cientificista, mesmo o cientificismo embasando essas coisas, eles encontram reação da tal família burguesa, dos tais cristãos supersticiosos. Toda vez que eles tentam afirmar, eles encontram resistência. Então eles precisam sempre do quê? Destruir isso aí e afirmar uma nova coisa. Se para destruir isso aí, eles terão de eliminar vidas vão para o brejo. Por exemplo, nós temos pessoas que fizeram cirurgias mesmo de sexo e que se arrependem. Só você pesquisar na internet, pessoas que se arrependeram de fazer a cirurgia de sexo, que hoje não sabem mais quem elas são, que têm problemas mentais gravíssimos por isso. Pesquisem, deem um Google aí, vocês vão encontrar isso. Isso foi causa do quê? O efeito do quê? Foi efeito da teoria queer. Que agora eles estão tentando também já aparecer com uma nova outra teoria linda e maravilhosa para revolucionar o ser humano. Porque essa não deu certo, destruam-na. Mas e o que nós causamos na vida das pessoas? Nem são pessoas, são números, são compostos químicos, fisiológicos e biológicos que para nós servem apenas como ratos de laboratório. É isso que nós somos, ratos de laboratório para esses caras. Tanto para os positivistas jurídicos. Por exemplo, para nós, o que nós somos para o STF? Nós somos meros números no país. Nós somos meros experimentos, meros... Dane-se. O que importa é a elite global. E esses caras ainda se dizem assim, povão, né? Nós estamos fazendo em nome do povo. Esfueda. Bom, é isso, galera. Tá? Então que fique bem entendido aí os efeitos do cientificismo, que é esse negócio, as contradições tremendas que carregam o cientificismo.
mas mesmo assim eles tentam se afirmar. E como eles tentam se afirmar? Trabalhando para aqueles que querem um projeto de poder. Tanto que nós vemos, no caso do aquecimento global, né, os ex-cientistas do IPCC, né, os ex-cientistas da WWF, os ex-cientistas de todos esses grandes conglomerados globais, que nós vamos falar na aula a respeito da ONU, eles estão denunciando, falando, olha, o que existe ali dentro não é ciência, mas ideologia. É um projeto de poder. Eles esqueceram a ciência. Eles têm um projeto geopolítico, eles têm um projeto de poder. Né? Esqueceram a ciência, eles estão trabalhando para fundações globalistas que querem reafirmar a sua posição como soberanas internacionalistas. Os próprios cientistas que saíram do IPCC denunciaram isso. Hoje aqui no Brasil nós temos pelo menos 3 grandes cientistas que sofreram muitas perseguições, principalmente o professor Ricardo Augusto Felício, o professor Tiago Maia e o professor Luiz Molion, dentre outros, né, mas esses são os 3 mais conhecidos, que lutam contra, por exemplo, essa tese esdrúxula do aquecimento global e da redução populacional. O professor Ricardo Felício, uma palestra magnífica que está no YouTube, vocês podem procurar também, fica como material de apoio, quem sustenta a sustentabilidade. E ele vai buscar o quê? Brilhante, né, o professor Ricardo Augusto Felício, ele vai buscar isso na onde? Lá no Thomas Malthus, né? A tese malthusianista da redução populacional. Nós somos o mal do mundo. Nós precisamos morrer. É isso que eu estou falando aqui. Então fica como material de apoio. Anotem aí. Então é isso, galera. Então nós vamos aí avançando nessa loucura, nessas loucuras que são as últimas aulas, porque são resultados de tudo aquilo que nós vemos. Daniel, nós podemos fazer aqui um retorno, talvez, ao paganismo da antiguidade, o que nós estamos vendo, por exemplo, nós fazemos algumas analogias aqui, nós já temos as definições, então nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, o império da Planned Parenthood com o paganismo que dava os seus filhos como um processo de autodivinização, ou como os povos que faziam sacrifícios a esses deuses pagãos, a esses deuses do tempo, Deus natureza, Deus fogo, Deus água, Deus vento. É isso que nós estamos vendo no dia de hoje? É a reafirmação do politeísmo, é a reafirmação do paganismo ainda. Por isso não existe progressismo. Progressismo é uma flatus votis. Progressismo é uma figura de linguagem, ele não é uma realidade palpável, ele não é uma realidade concreta. Não é. Não existe progressismo. O que existe é paganismo. Retorno ao paganismo através de gambiarras, popularmente falando. Eles passam um verniz ali de modernidade, passam um verniz modernista, passam um verniz científico, mas se você vai procurar as causas mesmo, o fundo da coisa, a substância, está no antigo paganismo dos antigos impérios. E ainda a tentativa de reafirmar o império. Então é isso mesmo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, fica essa aula para agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, dúvidas. Não fiquem assustados, impressionados, né? Porque tudo isso são efeitos dos erros humanos mesmo. E nós devemos resistir, né? Então, creio que nessa altura do campeonato já ficou bem claro qual resistência nós devemos ter. Nós vamos ainda falar aqui na história. Eu quero apresentar uma tese transhumanista na última aula. Nós ainda vamos percorrer esse caminho. Mas já ficou bem claro aqui, tá? O que eles querem, de fato. Sempre. Tá bom, pessoal? Então, isso difere muito, tá, das teses malucas de internet de extraterrestres e um outro mundo, uma outra dimensão. São viagens realmente mentais que as pessoas fazem, que elas não querem encarar o problema real. Porque o problema real parece cruel demais para elas. Tá? Mas como foi analisado aqui, vocês já devem ter percebido, para dar um sentido de unidade neste curso, o que realmente importa. Tá bom? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Agradeço a todos.